Fala aí, galera. Estou aqui novamente para tratar com vocês sobre mais um tema que diz respeito à vida do escritor. Me acompanhe nesse vídeo agora em que eu vou tratar sobre a necessidade de um escritor ter conhecimento. Leio muito por aí, escuto muito e já vi muitas pessoas defendendo essa posição. Acho que não há nenhum tipo de divergência nesse aspecto. O escritor, ele precisa ser leitor. Então, se você gosta de escrever fantasia, você tem que conhecer as técnicas de fantasia, ler outros livros de fantasia, ter contatos até com pessoas dessa área da fantasia. Se você gosta de romance histórico, o mesmo. Se você é mais da praia, da distopia, mesma lógica. Independente do gênero, você vai precisar ter familiaridade com ele para discorrer sobre o assunto, né? Para tratar sobre o assunto de uma forma coerente, de acordo com o que é mais aceitável, de acordo com o que é mais lógico até dentro daquele tema. Só que existe um problema nisso também. Se alguém se prende muito a apenas literatura de ficção, eu diria que essa pessoa ela tende a se tornar limitada. Então, eu vou ser bem direto com você. O meu conselho é que você leia de tudo. Leia um pouco sobre tudo, esteja antenado com tudo. Por quê? Porque todos os livros, eles tendem a retratar a realidade. E a realidade, por mesmo que seja um livro de ficção futurista, ou um passado muito distante, ou uma fantasia épica, todos eles vão ter vínculo com a realidade. Se não tiver, por que eu vou me interessar? Se ele trata de uma coisa que não diz respeito se os sentimentos e as ações dos personagens não tem nada a ver com as minhas. Mas nós sabemos que tem sim vínculo, tem que manter vínculo com a realidade. E se mantém vínculo com a realidade, então precisa abordar os diversos aspectos da vida de uma pessoa. E não apenas isso, da sociedade. Não é raro, então, nós termos livros em que os diálogos sejam pobres, vermos novelas, histórias, seriados em que os diálogos sejam pobres, em que o enredo seja pobre. E isso muitas vezes acaba acontecendo porque quem está escrevendo, quem está produzindo, quem está à frente, não está totalmente antenado com os diversos aspectos da vida de um ser humano, da vida da sociedade. Então você, como escritor, você precisa ter esse conhecimento mais amplo. Você tem que ter alguma noção de política, porque o seu livro, em algum momento, é possível que você vá tratar de aspectos políticos. Mas se você não tem nenhuma vivência sobre isso, vai ficar muito superficial, muito sem conteúdo. E um livro sem conteúdo, sem profundidade, ele não atrai, ele não conquista quem está lendo. Então você precisa falar o que você entende, sem dúvida, mas precisa também ter um conhecimento amplo, mais generalizado da vida, da sociedade. E é por isso que o escritor ele não pode ficar amarrado apenas a ler livros de ficção. Ele tem que procurar diversificar. Quando você diversifica a sua leitura, quando você lê sobre diferentes assuntos, você vai conseguir transportar isso para o livro, para a sua história. Muitos não transportam para a história porque não têm conhecimento que existem. E às vezes falam de temas que não conhecem sem perceber. E ali falam uma coisa que não tem relevância ou não exploram um tema tão bem quanto poderia explorar. Você só vai saber falar sobre um tema se você ler sobre ele. Um exemplo, uma sala de aula. Quando o professor está dando aula, que ninguém pergunta nada, ou está todo mundo entendendo, ou mais provável, ninguém está entendendo nada. As pessoas estão viajando no conteúdo e elas não conseguem sequer levantar um questionamento porque desconhecem o assunto completamente. Se você que é escritor, se você desconhece o assunto, você não vai nem mesmo conseguir levantar questões relevantes. Vai ficar sempre na superficialidade. Os diálogos vão ser pobres. Não adianta apenas o diálogo ser bem escrito na gramática, ter as palavras, a ortografia perfeita, obedecer a todas as regras de concordância e que você puder imaginar, se eles não tiverem conteúdo, se não tiverem
relevância, se não for um diálogo inteligente. Há muitos seriados que conquistam o telespectador por conta da inteligência, da forma como os diálogos são feitos. Idem para os livros. Então, você saber fazer diálogo vai passar também pelo seu conhecimento mais amplo do mundo, pelo seu conhecimento de como as coisas funcionam. Sem isso, você será sim um escritor pobre. Nós seremos escritores pobres se nós não nos aprofundarmos, se nós não procurarmos aprender mais. Então, se conscientize disso. Aprenda, estude, veja jornal, leia livros de ciência, leia coisas que você não gosta, mas que fazem parte da nossa vida e que poderão fazer parte da sua história e do seu livro. Aspectos que talvez você sequer aborde por não ter conhecimento, por nem saber que existem. Então são tudo isso é informação relevante e importante que você pode acrescentar na sua história e não apenas enriquecê-la, utilizá-la para compor o enredo, para compor a estrutura da sua história. Quando o escritor se informa, ele transmite. Então, para você transmitir, você precisa ter conteúdo. E para você ter conteúdo, a forma que você tem hoje está muito fácil, internet, revistas e etc. Se prepare, seja um escritor preparado para falar sobre diversos temas, porque assim você vai conseguir conquistar o leitor mais facilmente. Esse é o meu recado para você. Fica com a gente aí na Apologia das Letras, dá uma curtida no vídeo.